Fala, meu tech lido! Como vão os estudos? Espero que você esteja cada vez melhor a cada dia. Hoje a gente está se encontrando aqui mais uma vez essa semana. Dessa vez a gente vai falar sobre hash maps e dictionaries. Então, sem enrolação, deixa o like, bota o comentáriozinho do engajamento e se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. Bora! Como eu já disse, a gente vai falar sobre hash maps e dictionaries. Então, essas duas coisas, elas são uma estrutura de dados que armazena dados chaveados por um hash. Antes da gente entender exatamente o que é essa estrutura, vamos entender o que é um hash. Um hash, ele é uma sequência fixa de caracteres, normalmente em hexadecimal. Se você não se lembra ali, decimal e hexadecimal, decimal é os números que a gente já conhece hoje, né, de 0 a 9, e o hexadecimal são os números, a unidade, ela não tem só 10 números, 10 possibilidades, né? Ela vai até 16 possibilidades. Então ela vai de 0 a 9 e de A a F. Normalmente então ele usa hexadecimal. E o importante, o que é extremamente importante do hash é que inputs iguais sempre vão gerar o mesmo hash. Então, normalmente o hash é aquele texto gigantesco, né? Mas sempre se eu colocar a mesma entrada para ele gerar o hash, vai sempre ter o mesmo resultado. Isso é muito importante para o hash. Então eles vão armazenar chave valor. Basicamente, então, ele vai ter a chave dele sendo hash, certo? E ele pode armazenar valores ali linkados a essa chave. Pode ser valores diversos, pode ser um string, pode ser um inteiro, pode ser um objeto de uma classe complexa. Então esse valor pode ser qualquer coisa que você quiser. E o que é importante, o que é mais importante desse cara aqui? É que ele tem complexidade O1 para busca e inserção. Ou seja, ele é constante, independente se você tem 2 registros no seu hashmap, ou se você tem 1 milhão, o tempo de busca é o mesmo. É isso que é o mais impressionante dessa estrutura de dados aqui. Vou dar uma pincelada em como é a implementação disso, de uma forma mega simples, tá, gente? Pelo amor de Deus, não quero entrar em tanta complexidade, mas só fazendo um desenho aqui então. Basicamente, como funciona um hashmap? Basicamente ele tem estruturas que eles chamam de buckets, então vou desenhar aqui um baldão bem feião mesmo. E quando ele gera esse hash, vamos pensar no mundo mega simples do simples, tá? Então quando ele gera um hash, ele cria primeiro esses buckets e basicamente o que ele vai fazer é executar uma operação matemática de divisão para calcular essa divisão baseada na quantidade de buckets que ele tem. Então vamos ter como base que a gente tem aqui umas chaves que gerou o valor 10, né, como o nosso hash, e o valor 15. E a gente tem 2 buckets. Ou seja, eu vou dividir esse hash 10 por 2, que é o número de buckets. E esse 10 dividido por 2 vai ser igual a 0. Então ele vai posicionar esse cara aqui no bucket 0. Da mesma forma, esse cara aqui, né, se eu dividir ele por 2, o restante é 1. Então esse cara aqui vai para o bucket 1. E isso se repete independente da quantidade de buckets. Então a quantidade de registros, né, de hashes atribuídos em cada bucket vai ser sempre bem atribuído, tá? Então dessa forma vai ter sempre, tendo a mesma quantidade, eu sempre tenho um máximo de loopings que eu tenho que fazer dentro de um bucket para achar o valor que está nele. Então se em algum momento eu precisar assim, acha para mim o hash 10, eu divido ele e já automaticamente sei que ele está no bucket 0. Então fica fácil de eu encontrar ele aqui dentro. E esses hash maps, não vou entrar muito em detalhes da implementação, porque como eu falei, cada linguagem vai implementar de uma forma e vai ser bem complexo, mas ele também faz periodicamente uma reorganização desses buckets, porque normalmente você não tem mais do que 8 registros no máximo dentro de um bucket. Então conforme a base vai aumentando, ele precisa ficar reorganizando esses buckets, dividindo um bucket em 2, depois em 4 e assim por diante, crescendo o número de buckets, justamente para não ter muitos registros dentro do bucket, porque mesmo que o tempo seja constante, se você tiver muita coisa dentro do bucket, não fica performático, não fica interessante. Então ele tem esse tempo, esse processamento necessário de fazer essa manutenção nos buckets,
mas na hora que você precisa inserir e buscar, ele é muito performático, tá? Bom, acho que não vale a pena entrar em muito mais detalhes sobre isso. Como eu falei, cada linguagem vai ter uma implementação de hashmap diferente, mas é interessante que você entenda por que ele é constante, certo? Vamos direto para o código. Vou te colocar aqui, entrei aqui no nosso programinha, onde a gente viu lá sobre Binary Search na aula passada, mas eu vou te dar um problema diferente dessa vez. Dessa vez, eu vou te passar o seguinte, eu quero que você pense na solução deste problema aqui. Eu vou te passar dois arrays, então vai ter o array 1 e o array 2, e vão ter valores aqui. Então, por exemplo, 5, 2, 5, 10, 15, 16, saiu 16, então vai 16. E aqui vai ter o 3, 7 e 14. Não coloquei aqui o colchete, boa. E você precisa escrever para mim no console quais valores existem nos dois arrays. No nosso caso aqui é só o 5, certo? Apenas os valores que existem nos dois eu quero que você escreva no console. Qual é a forma mais fácil da gente resolver esse problema? A forma mais fácil é a gente fazer um for, certo? For int i igual a 0. E for menor que array.length, array 1, 1.length e i++. Depois a gente faz um outro for aqui dentro, int j igual a 0, j menor que array2.length, j++. E aí a gente faz aqui, né, if array 1 i for igual a array 2, j, a gente dá um console write line no valor aqui de, tanto faz de qual dos dois a gente pega, né, se eles forem iguais, certo? Isso daqui vai resolver o problema, por quê? Eu vou percorrer por todos os valores do i, do array 1, e para cada valor do array que tem no array 1, eu vou percorrer o array 2 comparando. Então eu vou pegar 2 é igual a 3, 2 é igual a 5, 2 é igual a 7, 2 é igual a 14, 5 igual a 3, 5 igual a 5, assim por diante. Quando achar o 5 igual a 5, eu vou escrever no console. Isso daqui vai resolver o nosso problema. Mas, se você viu o nosso vídeo sobre Big O, esse é um algoritmo O de n ao quadrado, ou seja, eu estou fazendo dois loopings encadeados, um dentro do outro, e isso é muito complexo, porque esses tamanhos desses arrays, eles podem aumentar, e a cada posição que eu coloco aqui, ele está escalando muito, certo? Então, numa conta básica aqui, por exemplo, aqui eu tenho 4 valores e aqui eu tenho 4 valores, ou seja, eu vou executar isso 4 vezes 4, ou seja, esse looping vai ser executado 16 vezes. Essa verificação vai ser feita 16 vezes. Se eu coloco mais um valor aqui e o array 2 fica com 5 caracteres, já vai para 20. E quanto mais isso crescer, mais interações, mais esse algoritmo vai aumentar a complexidade. Então tem algumas formas que a gente consegue melhorar esse cara. Se você viu o vídeo passado, você já vai pensar na hora no Binary Search. Porque eu escrevi de propósito esses arrays tendo valores ordenados. Lembra que eu falei? Vi um array ordenado, na hora já penso em Binary Search. Então, no segundo caso aqui, eu poderia usar um Binary Search para ver se o valor que está aqui no array 1i existe no array 2. Funcionaria para mim e seria um algoritmo O n log de n, porque o Binary Search é log de n e esse daqui é n. Então, um vezes o outro, porque eles estão encadeados, então a gente multiplica n vezes log de n. Dessa forma, seria um algoritmo mais eficiente e já seria uma solução muito mais elegante. Porém, ela ainda seria limitada
porque ela ainda dependeria que um dos nossos arrays fosse ordenado. Aí é que entra o nosso bonitão do nosso hashmap. Por quê? O hashmap, a gente pode tirar um aqui de dentro do outro e a gente pode criar aqui um hashset. Hashset é uma estrutura de dados que tem no C#. Eu não sei dizer se ela existe em todas as linguagens, mas basicamente é uma estrutura que usa hashes, né, como hashmaps e dictionaries, porém ela não tem valor, ela só tem a chave, tá bom? Então vou começar usando elas aqui, só porque para ficar mais fácil aqui no nosso exemplo. Guanyu, beleza? Então criei um novo aqui e o que eu vou fazer é adicionar no meu primeiro for o meu valor array1 i. Ou seja, eu estou populando esse meu hashset com os valores que tem dentro do array1, beleza? E agora é que vem o pulo do gato. Eu vou fazer na minha verificação aqui um hash.contains e dentro desse contains eu peço para ele procurar se esse cara existe. Então vou colocar aqui array2 na verdade, né? J, e ele vai me retornar aqui true se o valor que está aqui existe no meu hash. E aí ele vai escrever aqui, certo? Vamos ver se isso vai funcionar. 5, ó lá. Foi o único cara que repetiu. Se eu colocar aqui no array2 um cara novo, vou colocar mais um cara aqui repetindo, o 16. E olha, agora nosso array nem tá mais ordenado, hein? E mesmo assim vai funcionar. Olha lá, 5 e 16. Funcionou lindão. E aí você me pergunta, tá, Matheus, mas qual que é a complexidade desse algoritmo que você me passou? Lembra que eu falei que quando nós temos duas complexidades que não estão encadeadas, ou seja, elas estão somadas, a gente não soma em análise assintótica. Quando a gente faz uma análise assintótica. Então, esse algoritmo aqui é um ODN. Então, olha que legal, olha que incrível. A gente começou escrevendo um algoritmo n ao quadrado, a gente evoluiu ele para um algoritmo n log de n, e no fim a gente chegou numa solução ODN, ou seja, a gente diminuiu muito a complexidade dessa solução. Então, só para te mostrar um pouco sobre o poder de hashes, hashmaps e dictionaries, vou passar rapidamente aqui sobre dictionaries, mas não vale tanto a pena eu entrar tanto em detalhes aqui sobre ele, tá? Já te mostrei aqui o poder que esse tipo de estrutura tem. Então a gente tem aqui dictionary, em algumas linguagens vai chamar dict, o nome da classe e tudo mais. E aí basicamente o que eu vou fazer aqui é armazenar da mesma forma. Então eu posso escrever aqui dict.add e eu vou passar os valores aqui. Então vamos supor que eu crie aqui um dictionary que receba um ID, uma matrícula de um aluno, então um aluno matrícula 123 e o nome desse aluno, Matheus. Então vai ser assim que ele vai armazenar. Então ele vai transformar isso num hash, vai usar isso naquela estrutura de buckets que eu expliquei e vai deixar na memória linkado esse hash para esse valor aqui. E de novo, esse valor ele pode ser, estou usando uma string aqui, mas ele pode ser uma estrutura de dados complexa, pode ser um array, pode ser um objeto complexo, pode ser qualquer coisa que eu quiser, tá? O valor aqui pode ser qualquer coisa. Isso que é muito interessante sobre dicts. E dictionaries e hashmaps são tão poderosos que a gente tem bancos de dados usando esse tipo de estrutura. O Redis, que é um banco de dados em memória usado para cache, muito bom, usa dictionary, usa essa estrutura de dados de hashmaps. Então, só para você entender o poder que esse tipo de estrutura tem. Beleza? É isso, não vou me prolongar muito mais nesse assunto. Acho que hoje a aula foi bem legal. Acho que a gente pode entrar um pouco mais a fundo no futuro sobre isso. Se vocês quiserem, comentem aqui embaixo. E é isso, espero ver você na próxima. Falou!